Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Nascimento, eu sou coordenadora de programas do GIF, sou a pessoa quem lidera a pauta de equidade racial. Eu acho que eu não devia fazer isso porque Erics vai me apresentar, né? Então vamos recomeçar? Vamos. Pode ser? Hola, ¿me escuchan? Ok, es que se siente muy raro sentirles tan lejos. Muchas gracias por estar aquí. Es la última sesión de una jornada larga del segundo día, entonces gracias a quienes nos están acompañando. Muchas gracias también a las personas que están aquí sentadas conmigo. Es un placer, es un gusto estar sentada aquí con ustedes. Yo soy Erix Cortés, soy una persona trans no binaria, uso pronombre elle, elu o they, pronombre neutro. Soy de Colombia, nací cerca del río Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de Colombia. Trabajo en el Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe y hago parte, nuestro fondo hace parte de la Alianza de Fondos de Mujeres y Feministas de la región. En esta alianza, si estuvieron en el panel pasado, escucharon un poco también de nosotros, nosotras. En esta alianza estamos 8 fondos feministas, algunos fondos nacionales, otros fondos subregionales y otros fondos regionales. Acompañamos, fortalecemos, facilitamos, potenciamos las acciones colectivas, las acciones profundas, políticas de resistencia y regeneración de los movimientos de mujeres feministas y de género diverso en América Latina y el Caribe. Trabajamos en más de 21 países en este momento en la región y en este panel, en esta conversación, vamos a hablar un poco de ¿por qué consideramos importantes los modelos de financiación colectiva, comunitaria, feminista, como los modelos de financiación y de filantropía que trabajamos los fondos de mujeres y fondos feministas? Tenemos una trayectoria de muchos años también trabajando en esto, trabajando desde la confianza con las organizaciones y los movimientos, y también queremos tomar la oportunidad para celebrar al fondo ELAS, que es el fondo de Brasil, que está cumpliendo años, entonces eso va a ser también parte de este espacio. Y acompañándonos la conversación, moderando nuestra conversación, es Thaís de Nacimiento. Voy a leer las notas para no decir nada mal. Pero bueno, Thaís es periodista y Thaís es... Ay, ¿dónde está esto? Soy Géminis, perdón, necesito organizarme a mí misma primero para poder decir las cosas. Listo, Thaís es periodista, es graduada de Ciencias Sociales y especialista en negocios sustentables, en sustentabilidad de negocios, y es madre de una pequeña niña. Entonces, muchísimas gracias, Thaís. Thaís en este momento es la coordinadora de programas de GIFE y estamos muy emocionadas, yo estoy muy emocionada de estar aquí sentada contigo, entonces, por favor. Obrigada. Muita gentileza. Bem-vindo. Vou apresentar agora a querida Maria Paz. Ela é diretora executiva do Fundo Alquimia Chile, com mais de 15 anos de experiência trabalhando em mobilização de recursos e apoiando organizações e movimento de mulheres, pessoas trans e dissidentes que trabalham por justiça social e de gênero. Do meu lado, Amália Fischer, mexicana nicaragüense, idealizadora e cofundadora e CEO do Elas Mais, Doar para Transformar, fellow Ashoka e Sinergos, também cofundadora da Rede Internação de Fundos de Mulheres Próspera e da Comoa Brasil, assim como do Fundo de Ação Urgente LAC, atualmente presidenta do Conselho da ActionAid e vice-presidenta do Fundo Baobá para a Equidade Racial. E do meu lado direito, Rebeca Raposo, socióloga, trabalhou na área social do BNDES. Assumiu a primeira secretaria executiva do GIF em 99, ex-GIFer, né? Onde permaneceu por 7 anos. Fundou a CEOs, ok, uma OSC de fortalecimento institucional para entidades sem fins lucrativos, tendo apoiado mais de 20 organizações.
Atualmente, é sócia fundadora da Ousare Consultoria em Estratégia para Organizações com e sem fins lucrativos. Esse painel é um painel que foi construído, veio de uma ligação da Amália. A gente precisa estar no Congresso GIF, precisamos falar das questões de gênero, a questão racial. O que a gente vai fazer? A gente precisa ocupar esse espaço porque o Congresso é o maior congresso de filantropia da América Latina. E aí, o Cássio imediatamente falou, tem um espaço para vocês construírem a agenda que vocês acham que é potente para a gente discutir por aqui. Eu coloco, muitas vezes no meu currículo que eu sou mãe da Nina Maim, e é Maim em homenagem a Luísa Maim, uma revolucionária da Revolta dos Malês, na Bahia, e porque eu digo que a Nina já carrega também uma luta que ainda tem uma longa trajetória, né? Eu acho que a conversa aqui é um pouco sobre isso, né? Sobre tudo que foi constituído ao longo desses 25 anos na filantropia, para transformar e qualificar a atuação da filantropia para as questões de gênero e de raça na América Latina e no Caribe. Certo, Amália? Eu vou começar, então, o nosso debate. Eu vou fazer perguntas direcionadas. Depois, se vocês quiserem fazer perguntas, tem o QR Code, selecionem a mesa e aí vocês enviem que eu vou tentar, no final, fazer as perguntas. Combinado? Pode ser com você, Maria, o começo? Sim? Bom, ao longo das últimas décadas, a gente aprendeu que mobilizar recursos não é apenas uma questão de captar dinheiro, né? Mas de redistribuir poder. E isso se torna mais urgente em um continente onde menos de 1% da filantropia global chega a organizações de mulheres. E é nesse cenário que o trabalho do Fundo Alquimia se torna inspiração e desafio para o campo. Como o fundo tem enfrentado essa concentração e viabilizado um grant-making que respeite a autonomia e o protagonismo das mulheres, dos grupos de base? E quais tensões você lê que ainda persistem na relação entre financiadoras e as organizações dos movimentos? Gracias. Muy interesante la pregunta. Bueno, nosotras en el Fondo Alquimia en Chile tenemos 23 años, 2 años menos que ellas. Y hemos aprendido, bueno, muchos aprendizajes respecto de que la filantropía se hace desde la horizontalidad. Desde ahí ya yo creo que estamos como revolucionando un poco el concepto de filantropía. Lo hablábamos el otro día con Amalia respecto de que sentimos que el concepto de filantropía en América Latina tiene una manera distinta de plantearse, ¿no? Los fondos de mujeres y feministas en la región hemos hecho esa reflexión todo el rato, porque nacimos desde los movimientos, somos parte de los movimientos, construimos relaciones horizontales con las organizaciones, con las redes. Entonces, de alguna manera, estamos siempre enriqueciendo nuestro trabajo, nuestra mirada, asumiendo los desafíos que los mismos movimientos nos presentan respecto de la movilización de recursos, de los temas, de la interseccionalidad. Esos son todos elementos que surgen desde la conversación con los movimientos. En Chile tenemos un aprendizaje importante porque, bueno, además somos un país que está en la OCDE, que no es fácil acarrear recursos desde la cooperación, pero nosotras tenemos un origen en común. En el caso de Chile, nacimos gracias a nuestras hermanas de los fondos internacionales, nuestras hermanas de la Global Fund for Women, por ejemplo, que fueron visionarias en esto. Hasta el día de hoy nos apoyan, como puedan, ¿no? Empezamos con apoyos sostenibles para nosotras hacer regranting y luego empezamos a buscar recursos, empezamos a relacionarnos con las compañeras y las hermanas de los otros fondos. Semillas de México, que tiene 30, ELAS, que tiene 25, nosotras 23 años, Fondo Mujeres del Sur 15, y así seguimos los 8 fondos de la Alianza. Hemos estado aprendiendo mucho juntas, ¿no? Y desde ahí, quizás lo más importante para nosotras como Alianza fue habernos dado cuenta que teníamos contextos distintos, por una parte, para movilizar recursos,
pero teníamos muchas cosas en común respecto de los movimientos que apoyamos, ¿no? Y que por lo tanto los desafíos eran comunes y que solo había que aliarse, solo había que articularse, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera el estar aquí, más que como Alquimia y como Chile, siento que estoy aquí también porque, bueno, he estado como 16 años en el fondo y he podido vivir esa historia y quiero destacar la experiencia de la alianza, ¿no? De la alianza, porque los fondos compartimos valores similares respecto de cómo surgimos, de cómo entregamos los recursos, de los desafíos que encontramos y sobre todo de los desafíos que encontramos en el contexto actual. Voy a llegar hasta aquí porque creo que la conversación sobre lo que está pasando ahora nos va a mover quizás a otros elementos, pero eso quisiera decir por ahora. Obrigada, Maria. É muito bom escutá-la e eu, como aprendiz, né, dessas mulheres que já têm tanta trajetória, acho que é inspirador, né? Até para que a gente não perca a resiliência diante dos novos desafios que seguem surgindo. Erics, eu queria muito te ouvir falar da sua experiência e como você lê que é possível romper com essa dinâmica tão embranquecida, colonial, né, do investimento, de para onde vai o investimento, e de que forma essa prática pode ajudar na redistribuição do poder e dos recursos, mas que não é apenas um discurso, né, que se torne alguma ação que é prática. Você consegue enxergar um cenário em que a gente redistribua e opere acolhendo as pautas de gênero e de raça, do que você tem acompanhado e vivenciado do seu lugar de pessoa não binária, transgênero? Me encantan esas preguntas. Creo que en la práctica la forma de descentralizar el poder ha existido siempre por las comunidades que han resistido al colonialismo en nuestras regiones. Y del colonialismo se desatan muchos de los males que nos aquejan en este momento. Y también muchas de las resistencias históricas se han hecho más visibles en este momento gracias a las voces de las organizaciones, de los movimientos, de las personas marginalizadas, ¿no? Y de ahí venimos los fondos feministas, de ahí venimos los fondos de mujeres. Creo que en la práctica el trabajo que hacemos, los fondos feministas y fondos de mujeres, fondos independientes, ¿no? La filantropía colaborativa se ve así. Se ve en la forma en la que trabajamos, por lo menos dentro de la alianza de fondos. Reconocemos que estamos dentro de un sistema que es desigual. Como decía Valdecir en el panel anterior, hay una noción y hay una necesidad política de entender la financiación y la filantropía como reparaciones a los movimientos marginalizados e históricamente vulnerabilizados, ¿no? Y reconocemos desde los fondos feministas y fondos de mujeres que las organizaciones y los movimientos saben lo que están haciendo, lo han venido haciendo por años, ¿no? Las formas de financiación y de trabajo colaborativo también han estado sucediendo allí. Han habido experiencias de regeneración, de financiación colectiva siempre, ¿no? Hay filantropía colectiva sucediendo siempre en las poblaciones negras, en las poblaciones racializadas, en las poblaciones indígenas. Hay filantropía colaborativa, ¿sí? Esto es algo que ya venía sucediendo. Lo que estamos haciendo ahorita es rescatándolo de alguna manera y utilizando también esta reparación simbólica del dinero, ¿no? Siento que también las formas de transformarlo es reconocer que somos, como decían en uno de los paneles esta mañana, como parte del territorio mismo, ¿no?
Siento que los fondos feministas y los fondos de mujeres somos como micelios, ¿no? Y hacemos parte de un mismo ecosistema con, con la filantropía institucional también, con la filantropía, digamos, más grande que vemos un poco, y con las organizaciones mismas, ¿no? Y reconocernos así como parte de un mismo ecosistema, trabajando colectivamente, creo que es parte de la forma en la que logramos como transformar un poco las nociones de poder jerárquicas, ¿no? Y bueno, tenemos un resto de ejemplos de cómo trabajamos al interior, un resto, esto es una expresión súper colombiana, lo siento. Tenemos muchos ejemplos de cómo lo hemos hecho, digamos, al interior de la alianza, ¿no? Cómo hacemos una movilización de recursos donde podemos distribuir de manera como horizontal, como decía María Paz, no solamente la financiación, sino también las prácticas, ¿no? Como también las prácticas de aprendizajes y la forma de compartir los aprendizajes también se vuelven distintas y también se vuelven una forma de redistribuir el poder y un poco cambiar la estructura, reconocer la estructura más como un ecosistema vivo y no como una jerarquía. Obrigada. Rebeca, acho que desde que você ocupou aquela cadeira no GIF, o investimento social privado, ele se profissionalizou, eu diria. E aí eu queria falar com você sobre as cadeiras de conselho, né? O que você vê que de fato mudou na composição? Se você tem uma leitura de que hoje os conselhos são mais homogêneos, heterogêneos, se existe uma governança mais verticalizada, o que você acha que você percebeu de mudanças positivas ou não dentro da filantropia nesse lugar? Estou entendendo que você... Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Eu estou entendendo o que você está falando, ver se eu compreendi sua pergunta, em duas dimensões, tanto da governança quanto do conceito de investimento social privado estrito sensu, ou você está se remetendo só à governança? Não, as duas coisas. As duas coisas, então eu entendi certo. Eu acho que do ponto de vista da governança, o GIF evoluiu, e aqui eu acho que a gente tem que colocar evolução com palavras bastante generosas e largas, porque a nossa ambição, o nosso desejo como ativistas é chegar na transformação. E às vezes ela de fato leva tempo, mas neste caminho, né, a caminho da transformação, tem muita evolução. E é preciso reconhecer isso, porque a gente se alimenta desses pequenos passos. Nesse sentido, acho que a governança do GIF evoluiu para uma diversidade, não necessariamente só étnica, racial ou de gênero, que eu acho que aí a gente ainda tem um espaçozinho para caminhar, né? Já na minha época era muito difícil fazer isso. A gente tinha uma ideia, tinha composição, tinha territórios, a gente queria conselheiros que viessem de outras partes do Brasil, porque há uma concentração no Sudeste. A gente queria mulheres, a gente queria negros, e na época não era muito fácil de você ter, né, essas lideranças. E hoje em dia é muito mais fácil. Então, hoje em dia, para você não ter um conselho diversificado, você tem que explicar muito, porque tem liderança, né? Tem liderança. Então, não é que você não pode dizer que você não está achando. Então, você tem que ter um discurso muito bom para justificar uma governança totalmente linear, homogênea, né? Você teria que ter um discurso muito bom. Então, desse ponto de vista, eu percebo uma evolução significativa no GIF, ainda deixando um restinho de avanço nesse campo, né? No campo do investimento social privado, eu acho que o Fernando disse isso ontem, quando a gente estava no coquetel, e é verdade. No campo do investimento social privado, a evolução foi bastante significativa. Porém, a gente precisa fazer muito mais do que a gente faz hoje, eu não tenho a menor dúvida. Não só, eu não estou falando de volume, né? Mas eu estou falando de modelo, eu estou falando de estratégia, eu estou falando de compromisso público, estou falando de causa, né? Então, nesse sentido, a gente precisa fazer muito mais. Mas a grande conquista que nós tivemos é que, por exemplo, nesse congresso se falou muito na palavra filantropia. E eu estou desde a fundação do GIF. Antes de ser diretora executiva, eu era membro de uma das fundações fundadoras do GIF.
das 24 fundadoras. E a gente não podia usar a palavra filantropia, porque quando o GIF estava prestes a nascer, foram 5 anos de conversas e diálogos, quando o GIF estava prestes a nascer, estourou um escândalo muito grande, era a época do governo Collor, estourou um escândalo muito grande de corrupção, e era um campo de corrupção muito grande dentro da área de assistência social do governo federal. E a mídia tinha que cobrir isso, claramente. Então, o que a mídia dizia era que era pilantropia, né? Que é a palavra, para quem não sabe, de pilantra, que é uma pessoa não muito boa, não muito correta, nada ética, com filantropia. Então, ao invés de se falar filantropia, se falava pilantropia. Como nós éramos um grupo que acreditava no investimento ético e tinha uma causa pública, aquela palavra ficou proibida. Né? Então, a gente teve que inventar uma coisa. Mas o que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer investimento. Aonde? No campo social, né? No território social, compreendido aí tudo, ambiente, natureza, tudo. Né? Então, nós ficamos com esse nome. E quando começamos a conversar e nos instituímos, começou um ruído na mídia, porque o governo federal também faz investimento social. E é verdade. As políticas públicas são investimentos sociais. Falei, bom, então a gente vai ter que adicionar o privado e explicar o que isso significa. Então, a gente teve avanços, mas nós tivemos retrocessos também, porque a boa parte da filantropia brasileira é de origem corporativa. E, por ser de origem corporativa, ela é muito entrópica. Então, a palavra privado, ao invés de só simbolizar o ente privado, que não é público, passou a sinalizar privado no sentido do interesse privado. Então, todo o esforço que a gente fazia para ampliar o grant-making retrocedeu. Então, tira a palavra privado, não tira a palavra privado. Nesse sentido, reconquistar o direito de falar filantropia, remetendo a um campo de relações éticas de doação e de colaboração, foi uma libertação. Então, nesse sentido, eu acho que o GIF evoluiu muito e está livre para fazer mais, porque eu acho que teve uma limpeza do território conceitual e ético que facilita a gente avançar, com todos os obstáculos que ainda tem. Obrigada, gente. Estou chocada que eu estou quase 7 anos no GIF. Rebeca, você acabou de desmontar uma fake news que eu ouvi desde que eu estou no GIF, porque diziam que investimento social privado era porque a filantropia não queria ser associada à caridade. Olha, gente, estou chocada. Descobri aqui no palco junto com vocês que não é nada disso, a história é completamente diferente. Ou seja, fake news existem, né, há muito mais tempo do que... Tá certo. Eu peguei aqui um dado do censo GIF para falar justamente sobre conselhos. Então, o último censo GIF revela que apenas 26% das organizações respondentes têm pessoas negras em seus conselhos deliberativos e somente 17% do total de recursos do investimento social privado é gerido por elas. É justamente sobre o que a gente está falando, né? As pessoas negras não estão nos conselhos, negras nem indígenas, e também não tem a caneta na mão na hora de decidir o que será feito, né, na estratégia de cada organização. Acho sintomático. Amália, é sua vez. Eu queria saber o que mudou efetivamente nesses 25 anos e quais inovações você considera que são mais eficazes para romper com o subfinanciamento crônico dos movimentos de mulheres. Uau! Estava inspirada quando eu escrevi isso aqui. Quase cruel, né? Fala a verdade, pode falar, a gente está preparado. A gente já sabe um pouco do que virá. Bom, sei lá por onde começar. Tá? Primeiro, eu quero começar, como são os 25 anos do Elas, eu quero primeiro dar boa tarde a todas, todos e todos e todas. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês,
e agradecer a nossos parceiros, doadores, doadoras individuais e institucionais, as fundadoras do Elas, as governanças que passaram pelo Elas, as governanças atuais, a diretora executiva, a equipe, as diretoras executivas de antes, as que passaram pelas equipes também, que algumas estão aqui. Também eu quero agradecer as pessoas que formaram parte do Elas antes de ser o Elas, aos fundos de mulheres com quem aprendimos muito, especialmente a Global Fund for Women e Mamacage e Semillas. Também eu gostaria de agradecer a nossos com quem nós estamos o tempo todo negociando, que são aqueles que não aparecem nunca e que são os que nos proporcionam a internet, etc, etc. Eu gostaria de agradecer a eles também. E eu gostaria de agradecer especialmente a todas as organizações e coletivos de mulheres que fazem com que nosso compromisso e nosso trabalho seja o que nós fazemos e seja nossa causa. Especialmente a elas, que elas estão transformando este país e elas transformam o mundo. Dito isso, agora vou tentar responder sua pergunta. Eu acho que tem muito a ver o que falou Eric e o que falou a Maria Paz e também a Rebeca. No caso do Brasil, muito do que falou a Rebeca, no caso que é global, porque isso não é só local, ele é global também, tem a ver com o que falou a Abigail Disney ontem. Ela falou que, de alguma forma, o neoliberalismo levou a humanidade ao lucro pelo lucro. E não mais a ver a humanidade como humanidade, que também a Valdeci falou hoje aqui. Estou retomando as falas de todo mundo, porque eu sozinha não posso responder a sua pergunta, tá? Eu acho que também as mulheres que estiveram aqui falaram um pouco a nível local do que está acontecendo. Que o que nós precisaríamos, por um lado, um pouco de mais estratégia, nos relacionando mais com aquelas, e no caso das mulheres, com aquelas mulheres que estão querendo fazer o mesmo que nós estamos querendo fazer, e elas têm poder, e elas têm riqueza, e elas estão com necessidade também de conversar com a gente. O problema é como chegar a elas e como fazer essa conversa, para que sejam mais recursos. Eu penso muito mais nos recursos das doadoras individuais, que são recursos que eu aprendi com essa senhora que está ali, tá? Que são recursos que, nos momentos mais difíceis, são os que ficam. E esse é o momento mais difícil. Esse é o momento mais difícil para as mulheres, para as pessoas trans, para as lésbicas, gays, para as pessoas negras, para os povos originários, para as pessoas com deficiência. É o momento mais difícil, eu acho. Eu tenho 70 anos e é um momento que eu posso falar para vocês que eu estou vendo sombrio demais. Eu nunca vi isso e eu já vivi guerras, ditaduras, etc, etc. E esse momento que me leva muito a ver o momento da humanidade 100 anos atrás, que é o momento do ascenso do nacionalsocialismo, ele me angustia muito, porque eu não sei para onde nós vamos ir, mas eu sei que nós podemos, que nós, se nos unimos, podemos transformar o mundo. E que nesse momento o mais importante é pensar juntas
e juntos e juntas na democracia. Acho que a democracia, é verdade que a democracia, como falava uma feminista chilena muito querida, ela falava na época que estavam tentando redemocratizar Chile, ela falava, esta democracia é uma desgraça. E é verdade, a democracia que nós temos, ela não é a democracia perfeita, a democracia que nós queremos com justiça social, com justiça socioambiental, com uma qualidade de educação, de saúde, de respeito aos humanos, de respeito aos não humanos também, e de direitos e cidadania. Essa é a democracia que gostaríamos de ter. Nós não temos, mas esta que é uma desgraça, depois de ter vivido 4 anos do Voldemort dos trópicos, porque eu não gosto de chamar o nome dele, né? Para mim existe o Voldemort do norte, o Voldemort das Pampas, o Voldemort dos trópicos, o nosso é dos trópicos, junto com o ex-guerrilheiro lá em Centro-América, que é dos trópicos também, né? Para nós foi muito duro. Eu não acho que existe uma pessoa aqui que possa falar e que trabalhe na área do social e das causas, que possa falar, não, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu acho que não existe aqui, nesse momento, nesse congresso. Então, eu acho que temos que nos unir e para buscar juntas e juntos e juntas como ir além dessa democracia que é uma desgraça. E eu acho que não é só o dinheiro importante. Os fundos de mulheres temos falado e temos colocado sempre sobre a mesa onde que está o dinheiro para as mulheres. E nós sabemos que é o dinheiro muito importante, mas também tem ações que são muito importantes que não passam só pelo dinheiro, que passam por estratégia, que passam por nos juntarmos, que passam por debater, mesmo que a gente não concorde em tudo. Podemos chegar a certos consensos que vão fazer que nossa vida seja melhor e enfrentar todos os Voldemorts que estão ali. Obrigada, Amália. Não sei se respondi para você. Não, respondeu. Eu estou te olhando porque a gente combinou uma inversão, lembra? A gente combinou uma inversão, lembra? Agora, você que... Agora vou falar em espanhol. Elas, um pouco em português e outro pouco em espanhol. Elas começam com uma estratégia lançada no ano 2000, chamando a quem estava no setor do investimento social privado. E chamamos e o ethos estava nascendo, chamamos a Avon, chamamos também as fundações como a Ford, a MacArthur, que ainda operava no Brasil, e o Instituto Ayrton Senna, chamamos os fundos de mulheres do Norte e da Ásia e da África para vir ao Brasil, e lançamos no ano 2000 o fundo. E uma das estratégias era ter algum vínculo e alguma estratégia com o investimento social privado. Eu já tinha estado em um evento do GIFE no Rio de Janeiro, quando se lança o GIFE, ou seja, muitos anos atrás, né? E uma das coisas que me chamam a atenção no Brasil quando eu chego, e que eu já sabia antes, porque eu, velha feminista, transitou por muitos encontros feministas, conheceu muitas brasileiras feministas, e nessa época, nos anos 90, tínhamos uma grande admiração pelo feminismo brasileiro, porque tinham conseguido a primeira delegação de apoio às mulheres, que era em São Paulo, tá?
e tinham conseguido o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e tinham conseguido os conselhos estaduais. Então, para nós, isso era incrível, como as brasileiras conseguiram isso. E estavam no momento da transição para a democracia. Não tinham eleito o primeiro presidente por voto. E quando eu chego, Collor tinha sido destituído pelo impeachment e o Fernando Henrique Cardoso era o presidente. E uma das questões que dentro das estratégias do Elas era como se relacionar com o ethos, responsabilidade social, que nasce no ano 2000, como se relacionar com o GIF. Achávamos que o GIF era muito importante e achávamos que estar no centro do que era o investimento social privado e a filantropia era importante para começar a mudar a cultura de doações no Brasil. Então, quando o Ela se registra, que é no ano 2000, e passa a ser, era o fundo Angela Borba, todo mundo achava que a Angela Borba tinha deixado um legado para nós. Angela Borba era uma ativista como todas nós. E ninguém doava para nós, né? Porque a Angela era, teoricamente, tínhamos um fundo, né? Mas aí, falando com nossos primeiros apoiadores foram a Global Fund for Women, Mama Cash e a Ford Foundation. Né? E Elizabeth Litz era a representante. E eu conto para a Elizabeth, nós temos que fazer alguma coisa para estar no centro da filantropia do Brasil e do investimento social. E dentro de nossas estratégias está incidir na cultura de doações do Brasil. E Elizabeth Litz me falou, vai ver a Rebeca Raposo. E eu falei, eu sou estrangeira, como eu vou ir? Ninguém me conhece. Como eu vou ir a falar com o GIF? Vão achar que essa louca estrangeira aqui vem a falar para nós o que nós temos que fazer. Aí a Elizabeth me falou, vai, eu te ajudo. E eu fui, toquei a porta da Rebeca Raposo, que vai contar a parte dela agora. Posso contar a minha parte? Bom, isso era 2000, 2002, eu acho, né? Por aí. Ainda era Angela Borba, né? Ainda não tinha feito o rebranding, né? Ainda não era Fundo Elas. E aí me chega a Amália, com seu sotaque maravilhoso, bonito e lindo, e começa a falar da importância de incidir. Nesta época, o GIF era nota 0 em diversidade. Nota 0. Tinha diversidade 0 do GIF. Não era o momento para a gente ainda. Tinham tantos obstáculos num país com tanta desigualdade, o que a gente já falou 20 mil vezes nesse congresso, mas não só isso, com uma herança colonial muito forte ainda. Ela não é verbalizada no nosso cotidiano, mas ela faz parte da nossa memória, ela está no nosso modelo mental. E é muito difícil você se libertar disso. Então, o primeiro processo era se libertar deste colonialismo e da tendência da tal da filantropia. Então, a gente tinha um trabalho conceitual, simbólico, muito forte a fazer. Então, diversidade, realmente, preciso dizer para vocês, não era a pauta. Mas eu vi também, a Amália talvez não saiba disso, mas eu vi na Amália uma oportunidade de introduzir isso no GIF. Entendeu? Porque aí você tinha um porta-voz. Não era a equipe tentando convencer, tentando vender para o conselho uma ideia, não é? Mas era uma demanda externa que vinha encaminhada por um financiador muito importante. Ambos, Fundação FOR e Fundação Kellogg, foram muito importantes na fundação do GIF. E aqui, se eu não me engano, está a Neila, que eu estou vendo ela aqui na minha frente, nossa segunda presidente revolucionária lá dentro. Então,
a diversidade realmente não fazia parte da nossa pauta, mas eu vi ali e o argumento da Amália foi muito convincente. Ela é uma boa vendedora, tá? Foi muito convincente. Ela falou: eu preciso influir nessa. Então, poder é influência também, né? A gente fala de dinheiro e é relevante, e eu depois da minha segunda rodada eu quero falar sobre dinheiro, sim, mas o espaço para influir é fundamental. E, às vezes, é um pequeno espaço, e olha onde nós estamos hoje. De 2002 para cá, olha tudo o que aconteceu, muito, eu não vou dizer só você, Amália, mas muito por influência do Fundo Elas. Muita influência, porque eles geraram muito desconforto. Muito. Elas deram trabalho. E é disso que se trata, nesse enfrentamento que a gente precisa fazer com vários temas. E eu acho que eu falei isso ontem no coquetel. Quando eu digo que o GIF precisa ousar mais, a gente precisa provocar mesmo. De maneira elegante, de maneira suave, sim, mas a gente precisa provocar, porque as transformações acontecem desses enfrentamentos, né? E a Amália queria o espaço, que ela estava dizendo eu quero fazer esse enfrentamento. Falei, welcome, bem-vinda, não é? Porque a gente tinha tantos outros enfrentamentos que alguém que estava disposto a fazer um pedaço do tema, para mim, na realidade, foi super estratégico. Inicialmente, ela estava me rememorando, eu fui muito executiva, muito ágil, muito papapá, e ela estava mais insegura, porque ela se vê estrangeira. Eu acho que ela é uma brasileira com sotaque, mas tudo bem. E para nós foi muito importante, mas depois eu me desconectei do GIF, mas eu continuei acompanhando à distância a evolução do GIF e fui vendo a questão da diversidade crescendo numa velocidade. Eu sei que não é só o Fundo Elas, mas eu acho que o Fundo Elas foi fundamental. Então, se eu fiz alguma coisa certa, foi te receber naquele dia. Como alguém que está no GIF, né, recentemente, eu acho que é importante dizer do que a gente tem vivido dentro de casa quando a gente resolve ampliar, né? A gente é uma associação que tem quase 170 associados com perfis muito diferentes, né? E embora para muita, e esse discurso acontece muito de dizer que a questão racial, de gênero está resolvida, assim, já falamos muito, é uma coisa que permeia no campo. Então, embora a gente esteja em 2025 com avanços, ainda existe muita resistência do investimento social privado para discutir gênero e para discutir raça, né? Por muito tempo foi só educação, né? Toda a revolução, toda a transformação aconteceria somente via educação. E a gente sabe que a educação tem um papel que é muito importante, mas falar de gênero, falar das interseccionalidades também é importante. E é o que a gente tem tentado fazer, né? Com a chegada da nova gestão, a gente discutiu muito internamente quais seriam as prioridades do plano trienal, e o entendimento era, sem equidade racial, a gente não pode falar de democracia. A gente não tem uma democracia plena quando as pessoas negras, indígenas, vivem à margem, não têm acesso a direitos fundamentais. Então, a gente começou a introduzir os temas que a gente considerava fundamental, inclusive para a nossa democracia. E a gente ainda está no lugar de tentar colocar a pauta na agenda das organizações. Não é um lugar que está pacificado, ainda existe muito desconforto. Tem gente que já diz que as pessoas negras estão falando só de liderança. Claro que a gente vai falar de liderança porque a gente quer constituir o lugar de decisão. A gente não quer só receber o recurso e colocar o recurso. A gente quer desenhar a estratégia, né? E a gente tem capacidade, porque a gente fala muito das ausências, né? Falta isso, falta aquilo, mas a gente também tem que falar da potência das mulheres negras e indígenas de construir soluções. Eu queria falar, só fazer esse panorama, né, de quem está na casa trabalhando as temáticas recentemente. Mas eu queria falar com a Maria Paz e com Erics sobre esse lugar, porque a gente falou muito do quão solitário foi introduzir esses temas dentro da filantropia, vou movimentar recursos. Só que agora vocês são uma aliança, né? Vocês estão dentro de uma aliança. E o que significa isso para potencializar a agenda dentro da América Latina e do Caribe? Como para vocês estar nesse lugar? O que vocês enxergam de potência para atuação na agenda?
Yo hablaba recién de la alianza porque quería mucho hablar de la alianza. Yo creo que hemos tenido un recorrido, porque igual me gustaría incluir esto en la respuesta, que no es fácil ser alianza, ¿no? Primero, no es fácil, hay un camino que se recorre, ¿no? Uno dice una alianza que lleva, no sé, 16, 17 años, nos cuesta fijar cuándo empezamos, ¿no? Pero no es fácil porque somos fondos autónomos con historias distintas, con consejos diversos, tenemos una historia y vamos también encontrándonos. Yo creo que una de las cosas que nos ha permitido mantenernos como tal ha sido una sistemática pulsión a reunirnos, a juntarnos, a estar siempre haciendo análisis de contexto, y creo que hemos podido asumir el desafío conjunto que los movimientos nos presentan respecto de estos temas, respecto de la situación crítica, respecto de lo que está pasando con los distintos movimientos, respecto del activismo, cómo va también evolucionando y va cambiando. Ya no nos encontramos con temas específicos, limitados, sino que los activismos también toman muchas causas. Entonces, vamos asumiendo nosotras el desafío de cómo movilizar recursos para ese pulso que nos muestran los movimientos, ¿no? Y es muy bonito esto, porque cuando la alianza comenzó porque no queríamos responder a la agenda de los donantes. La alianza comienza porque dijimos, acá hay una situación crítica en la región y identificamos que necesitamos movilizar recursos para las comunidades LGBT y vamos a ir a golpear puertas. Es decir, no era como postular ni la iniciativa colaborativa posterior, sino que era primero vamos a movilizar recursos en conjunto. Creo que eso no es fácil, creo haberlo hecho hace 17 años atrás, no fue fácil, yo creo que fue muy visionario en ese momento, y ahí, a partir de ahí generamos una iniciativa colaborativa. Dijimos, bueno, vamos a movilizar recursos en conjunto y vamos a entregar cada fondo en el lugar donde está y en los territorios donde entrega, vamos a entregar recursos. Pero no solo eso, sino que además vamos a provocar y promover que las organizaciones y redes que vamos a apoyar se junten, se articulen, que conversen, que planteen agenda o que vivan la tensión de que tienen agendas distintas. Y fue un proceso redondo. Esto fue como el 2008, 2010. Y en ese momento yo era una encargada de programa. No estaba como en estas conversaciones que veía ahí a las directoras, donde estaba Amalia y estaba Sara, que es la fundadora de Alquimia, donde ellas se rompían la cabeza y decían, ¿cómo vamos? ¿A quién va a ir para allá? ¿Quién habla con quién? Yo era una encargada de programa y nos vivimos todo el desafío de juntar a 70 organizaciones de toda América Latina y que habían tensiones en los movimientos y fue todo un trabajo conjunto. A partir de ahí iniciamos un camino de que podíamos postular incluso iniciativas conjuntas, y en este proceso hemos desarrollado, según las cifras que tenían aquí las compañeras de Próspera, de la Red Internacional de Fondos de Mujeres que nos han apoyado en esto, hemos apoyado más de 15 hemos implementado más de 15 iniciativas colaborativas. Es decir, que nos juntamos los fondos, que postulamos y que hacemos llegar los recursos a organizaciones, y no solo hacemos llegar los recursos, sino que además hay encuentros, hay talleres, y ahora hacemos campañas en conjunto, hacemos investigación. Entonces ha habido todo un crecimiento, porque además los mismos movimientos nos han demandado eso, ¿no? Y yo creo que es ahí donde nosotras hemos aprendido que tenemos que responder a las necesidades de los movimientos. Y actualmente, tal como lo dijo Amalia, estamos en una situación muy crítica, ¿no?
estamos en una situación muy crítica, es triste, es a veces desesperanzador. Sin embargo, yo creo que este recorrido que hemos tenido de todos estos años y donde han pasado tantas personas, compañeras, oficiales de programas, hay muchas trabajadoras de los fondos que son activistas, que se han convertido en movilizadoras. Algunas dejaron los fondos para irse al activismo puro y duro porque dijeron ya no quiero seguir en este trabajo de movilizar recursos. Pero a mí me hace pensar que estamos generando comunidad también. Y que estas nuevas generaciones, por eso me gusta mucho que haya mucha gente joven en los fondos, y que estamos muy comprometidas en seguir haciendo este trabajo de movilizar, de buscar nuevas asociaciones. Y no buscar nuevas asociaciones porque sea estratégico para tener más recursos, sino que es porque ya entendimos, que siempre lo entendimos, pero ahora como que está ya mucho más presente, que tenemos que asociarnos, que tenemos que tender puentes, que tenemos que trabajar en conjunto, que hay muchas cosas que están en juego en este momento. Todos los países, no solo de la región, estamos con el desafío de detener el avance tremendo de estos grupos de ultraderecha, antiderechos, y que yo le llamo la institucionalización de la ultraderecha ya, porque ya están en mi país, en Chile, están ubicados en el Congreso. Nosotras en Chile tenemos, la próxima presidente va a ser de derecha, no sabemos de qué derecha, pero lo más probable es que sea, bueno, no voy a decir nada. Quiero tener fe, pero el punto es que no. Estamos en un desafío muy importante, pero yo creo que hay mucha gente muy comprometida, mucha gente que ha entendido que aquí está en juego la vida. Está en juego la vida de muchas comunidades. No es un tema de, que voy a tener que escucharlos ahora por los medios de comunicación. No, acá está en juego la vida. Entonces, si antes estábamos muy comprometidas, ahora lo estamos más. Y todas estas reuniones y vernos como alianza y aliarnos con otras, con otros, y que podemos, no, como dijo muy bien Amalia, que ahí hay un aprendizaje muy lindo, ¿no? Podemos no pensar igual, pero tenemos que hacer un trabajo articulado y un trabajo en conjunto. Y me gustaría contar un poco una experiencia en la que estamos los fondos, ya así como para cerrar mis minutos. Tenemos una iniciativa de la Alianza de América Latina, pero además con fondos europeos, que se llama On the Right Track. Es una iniciativa que ya lleva 6 años trabajando, en el que estamos trabajando fondos, pero también organizaciones de 21 países, como decía ahí una colega, que de América Latina 21 países, y de Europa son muchos más, porque es como toda Europa del Este y Europa que está siendo muy golpeada por todo lo que han sido las derechas radicales, ¿no? Y estamos haciendo una iniciativa de abordar el tema de las narrativas, de las nuevas narrativas, de cómo resistir al avance de estos discursos de odio, de que las organizaciones, en conjunto con los fondos, comprendamos que debemos trabajar en conjunto y que no hay que permitir que esto avance, ¿no? Mirándolo, por supuesto, desde la perspectiva de la democracia, que yo creo que ahí, desde la narrativa, ha sido muy interesante el concepto de democracia, aun cuando hay muchas personas que dicen, claro, bueno, la democracia, dicen, como que la cuestionan, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta, qué importante es esa democracia que tenemos, ¿no? Y hemos estado trabajando en este On the Right Track, que la traducción es como en el camino correcto, porque tampoco queremos que nos roben todos los conceptos, que ya nos robaron libertad, que nos van a robar otros. Y estamos haciendo este trabajo sostenido de que nos pongamos a buscar estrategias, tanto comunicacionales como estrategias de articulación, de cómo llegar a otras comunidades para resistir, ¿no?
Entonces, yo me quiero sentir con mucha esperanza de que a pesar de este contexto muy duro que está al frente, estamos trabajando, ya vemos mucha gente que está trabajando y vamos a seguir tratando de asociarnos más, ¿no? Entonces, me quiero quedar con esa sensación y la invitación es a que nos asociemos, ¿no? Porque si tenemos un diagnóstico común, tenemos que ya empezar a darle, y yo sé que mucha gente lo está haciendo también, así que eso es lo que quería decir. Gracias. Eh, Gracias, María Paz. Tengo muy poquito que agregar en realidad. Solamente estaba sintiendo como que trabajamos bastante. Y la alianza de fondos y los fondos que la componen han trabajado muchísimo por la infraestructura que tenemos en este momento, ¿no? Y siento que para mí este es un momento como muy crucial para agradecer a quienes han hecho esto posible. Parece casualidad, pero no es muy intencional y quizás con un poco de magia que nos une una historia común, ¿no? Muchos de los fondos de mujeres y feministas de América Latina nos debemos a el Fondo Global de Mujeres, nos debemos a las personas que fundaron estos fondos y que se dieron cuenta de los otros vacíos que habían alrededor del mundo, ¿no? Que habían diferentes regiones. También Amalia, por ejemplo, o sea, son personas y son seres que han estado constantemente, históricamente, apoyando, visualizando, transgrediendo muchas de las reglas que había en ese momento que les decían que no se podían hacer fondos feministas, que no se podían hacer fondos de mujeres. Y aquí estamos, y cada vez hay más fondos regionales, cada vez hay más fondos nacionales, cada vez hay más formas creativas, gracias a las mujeres y las personas de género diverso, para poder movilizar recursos, ¿no? Como decía Valentina hoy en el panel anterior también, como las personas trans y las mujeres y las personas de género diverso siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado al frente de las luchas, siempre hemos estado detrás, siempre hemos estado en la casa, siempre hemos estado en la tierra. Y como decía Abigail ayer, si no estamos, las luchas flaquean, ¿no? Si no estamos en la lucha, en la tierra, en la casa, en los lugares de liderazgo, movilizando los recursos, reconociendo, contando, sumando y sumándonos, esto flaquea. Entonces, creo que también es un momento de susto, sí, ansiedad, sí, lloremos juntos y también, listo, nos sacudimos y seguimos porque son los momentos de mayor necesidad de creatividad, ¿no? Sentía que somos un poco como una hoja de plátano, los fondos feministas y fondos de mujeres. Hablamos muchos idiomas en realidad y creo que eso es una de las cosas con las que también siento que nos podemos quedar de esta conversación. Estamos muy cerca de los movimientos porque venimos de ellos y también estamos muy cerca de la filantropía porque somos filantropía. Podemos tejer puentes, somos un puente, somos una hoja de plátano que sirve para no mojarse en el agua, para no hundirse, para envolver la comida, para trenzar, para cargar comida, para cargar lo que sea. Y pues bueno, la hoja de plátano también necesita agüita, tierrita. Entonces, igual la misma invitación, sigamos abonándonos para que sigamos creciendo. Erix, eu queria pedir licença para continuar com você, porque eu queria que você falasse um pouco o que é ser um corpo transgênero nesse lugar, nesse espaço, e trabalhando com cuidado coletivo, né, com autocuidado. O que significa o trabalho que você faz? Como é que você internamente aí operacionaliza sua existência que é política, né? Yo evadí esta pregunta al principio y la volviste a traer hacia mí. Ya. No es fácil. No es fácil, pero es lindo y es rico y se siente el fueguito por dentro como, sí, asusado.
sí, movilizado, digamos, por estar también trabajando con cuerpos, con seres, con almas que están luchando todo el tiempo. Ver y presenciar el panel anterior de las organizaciones que muchos de los fondos hemos apoyado, en realidad que fue como sentirnos mucho, sentirnos como tocándonos los hombros, tocándonos las fibras y siento que eso venimos a hacer a estos espacios, ¿no? Siento que por eso estamos trabajando en este tipo de trabajo, porque realmente no es fácil. También a mí me atraviesan muchas luchas por el cuerpo, me atraviesan muchas luchas por la piel y siento que las personas que hacemos este tipo de trabajo estamos aquí por esto, independientemente de cuáles son las intersecciones que nos cruzan. Hay intersecciones que nos cruzan, ¿no? Hay una diversidad muy profunda en nuestras experiencias de vida, pero a la vez nos cruza una vivencia y nos cruza una necesidad de cambiar las realidades, ¿no? Nos cruza una necesidad de ver otras personas como nosotros y como nosotros y como nosotras haciendo el mismo trabajo que hacemos, ¿no? Y siento que estar en este lugar también es una invitación a otras personas que se sientan de formas similares, que se sientan que se puede vivir más allá de lo binario, independientemente de lo que eso signifique para ustedes. Es posible, ¿no? Vivir, trascender lo binario, porque el binario solamente está en el computador, no está en la vida real, no está en la naturaleza, no está aquí. No, ninguna de las que se sienten ni se nombran mujeres son iguales. Sus cuerpos también son muy distintos, nuestros cuerpos todos son muy diversos. Hay una noción de como de lo que es ser trans como si fuera algo súper raro, y no. Trascendemos todas y todes muchas de las normas de la supremacía blanca, del colonialismo, del patriarcado, que nos hace pensar que estamos separadas de esas formas, pero en realidad no. Todas las personas que existimos y todos los seres vivos en realidad navegamos entre lo binario. Incluso la filantropía navega dentro de lo binario también y a través de lo binario. Y creo que la filantropía colaborativa también ha aprendido mucho y ha traído mucho de las experiencias de vida más allá de lo binario, ¿no? Porque hacemos formas de trabajo colectivas y comunitarias que existían igual, vuelvo a lo que decía al principio, que existían mucho antes, ¿no? Las formas de existir con el ecosistema más allá de la piel humana. Esto también es filantropía comunitaria y esto es lo que siento que encarnamos los cuerpos que nos reconocemos como más allá de lo binario. Eu vou ler uma pergunta que chegou aqui. Vou começar com você, Amália. Como é que é lidar com o paradoxo de aumentar o financiamento, alcançar os filântropos que não comungam com os valores fundamentais, né, feministas e até mesmo, às vezes, sociais, eu não diria, porque acho que não estaria na filantropia, mas que não dialogam diretamente com o feminismo, mas que você tenta alcançar, tenta dialogar por conta, né, dessa questão da sustentabilidade, da necessidade do financiamento, se você consegue alcançar, transcender a diferença dos valores. Eu acho que para mobilizar recursos você tem que ter ética. Ponto 1. Você não pode mobilizar recursos com qualquer um. Ponto 2. Você pode tentar, você pode dialogar. Dialogar é uma coisa. Você pode se sentar e dialogar com uma empresa que está poluindo. E pode ter um diálogo de muito tempo com essa empresa. Mas quando a empresa vai propor a você $1 milhão,
você tem que pensar. E tem que pensar a partir dos valores que você tem, da missão que você tem. E é muito difícil você aceitar a doação de $1 milhão de alguém que está poluindo e matando seres humanos e não humanos. Mas você pode influir. Você pode ter incidência. Você pode procurar outra forma de entrar nessa empresa e colocar uma série de questões que são importantes para a humanidade. De fato, nós já fizemos isso, por isso estou falando. E a gente não aceitou doação, mas a gente pensou, bom, não vamos nunca aceitar uma doação, porque isso não isso não está com nossos valores, mas nós podemos dar uma consultoria para que eles comecem a pensar de uma forma diferente e a fazer as coisas de uma forma diferente. E a gente não se está vendendo. A gente está colaborando para que as coisas mudem. Agora, você me vai falar, mudaram? Não mudaram. Mas nós conseguimos que a consultoria apoiasse as 5 comunidades no Rio de Janeiro. E uma delas ganhou um prêmio como empreendedora. E essas mulheres, elas têm outra noção do que elas são, do que elas querem na vida, conheceram seus direitos. E isso é o que interessava a nós. E não aceitar o dinheiro deles como uma doação. Queríamos influir, sim. Mas também queríamos chegar a essas mulheres em essas 5 comunidades e que não fosse contratado qualquer um para fazer esse trabalho. Eu não sei se eu respondi para você. Ou para quem fez a pergunta. Não, sim, respondeu. E acho que é importante a gente dizer quais valores a gente resolve compactuar ou não, né? O dinheiro a qualquer custo, a todo custo, acho que não é o que a gente deseja, né? Ética, eu acho que é fundamental nessa relação com o dinheiro. Um dia eu conto como foi a história. Porque eu tive que ver urubus. Estou falando a verdade. Acho que o 19º andar. E em frente tinha montes de urubus. E quando me fizeram essa pergunta, só ouvia urubus. Urubus é verdade, tá? Uhum. E eles me iluminaram para eu pensar e responder para eles. E eles ficaram muito doidos, porque eu falei... A pergunta foi, o que você faria com $1 milhão? Vamos dar a você $1 milhão. Assim, na lata. Eu falei nada. E foi um silêncio que para mim foi como... 3 dias. E era 1 segundo que eu acabava de falar. Não. E eu pensei, não vão chamar a gente. Chamaram a gente. E me perguntaram como que eu faria e o que faria. E eu falei, não aceitaríamos a doação. Vocês querem trabalhar nessas 5 comunidades. Vocês não sabem como fazer. Nós sabemos como fazer. Então, contratem a gente. Para fazer, mas não para uma doação. Acho que isso é estratégia, né? É utilizar a nosso favor. A gente está caminhando para o final e para todo mundo ter tempo de falar, eu queria que a gente falasse sobre os próximos 25 anos, né? Sobre o que a gente acha que é possível, o que a gente deseja de avanços, como vocês enxergam os próximos 25 anos para a filantropia, para a questão de gênero e de raça. Vamos começar com você, Rebeca. Claro. Mas você quer especificamente sobre gênero, raça e etnia? Porque eu estava pensando em outro caminho. O seu coração. Com todo respeito às minhas amiguinhas. Mas eu vou dizer porque que eu quero manifestar aqui uma opinião que é
infelizmente, sobre dinheiro, mas eu quero falar disso. Eu fiquei muito impressionada em 3 mesas que eu fui, 3 lideranças jovens, no meio dos seus depoimentos, disseram, gente, eu não aguento mais, eu estou exausta, eu estou cansada, eu não aguento mais isso. Bom, aí quando eu olho para mim e para os meus cabelos brancos, eu não sei nem qual é a palavra para descrever o meu cansaço, né? Eu estou há 40 anos na área social. E eu estou preocupada com as lideranças jovens, e principalmente com as lideranças jovens mulheres, que continuam acumulando vários fazeres ao mesmo tempo, né? A Amália falou aqui um pouco da captação, da idade dela. A Maria Paz falou das ativistas que resolveram sair da mobilização de fundos e foram direto para a ação. Porque mobilização de fundos é absolutamente exaustivo. E tem gente aqui que faz isso regularmente e sabe que isso é muito cansativo. Então, a minha pergunta é, a gente quer formar, nós estamos formando novas lideranças, lideranças jovens, lideranças mulheres, para herdar o modelo de captação que a gente viveu? Não é isso que eu desejo para as mulheres jovens, não é isso que eu quero para elas. Porque essa captação continuada, essa falta de sustentabilidade financeira, é como se fosse uma transfusão de sangue contínua, que não acaba nunca. Não tem aqueles 3 dias de descanso para o sangue remunerar. É uma transfusão direta, você fica lá com o seu braço estendido. Aí a minha pergunta é, a gente está formando tanta gente para isso, não é? Não tem outro jeito da gente sustentar essas organizações? E eu sempre penso, óbvio que tem, né? Eu trabalho com isso, a Amália sabe, eu sempre penso que tem, mas eu vou deixar uma provocação para vocês. Independentemente do porte, independentemente da história que a sua organização tem, a gente tem que pensar sobre fundos patrimoniais, fundos de endowment para nós, nem que sejam pequenos, que sejam proporcionais à sua necessidade, mas que tirem essa pressão constante e continuada dessa nova liderança que está por vir. Isso não faz sentido. Nós estamos pegando a energia mais nobre das mulheres jovens, formadas, trabalhadas e jogando elas aos leões. Então, assim, pensem na estratégia de fundos, mesmo que você comece com um pequeno fundo de reserva. Mas sabe quando vai chegando o meio do ano, não fechei meu orçamento ainda, a gente não dorme direito e a gente fica pensando, é como se fosse uma adrenalina constante rodando ali, que é a energia da transformação que devia estar no social e que está ali na maquininha de moer do dinheiro. E a minha pergunta é, por que fundos, montagem de fundos, é um negócio tão distante da realidade das organizações sociais? Não era para ser distante. E por que que, aí a provocação é para o GIF, por que os investidores sociais privados não apoiam a constituição de fundos? Por quê? É para todo mundo ficar no lit ali, na corda o tempo todo? Naquela máquina de moer dos 12 meses, primeiro que o projeto de 12 meses não existe, né, gente? O que é isso? Não existe transformação social em 12 meses. É só a morte, entendeu? Não existe isso. Então, você fica naquela continuada, isso não faz sentido. Por que que toda vez eu respeito o filantropo? Ele está doando o dinheiro dele ou o dinheiro dela. Ela tem um desejo de doar de determinada forma para uma determinada causa. Acho que é um direito que a pessoa, o doador tem. Eu entendo isso perfeitamente. Mas você não pode, de uma parte do dinheiro que você está doando, doar um dinheiro para um fundo de reserva para começar a construir, porque leva tempo. Mas se você não começar nunca, aí não tem tempo. Entendeu? Então tem que começar em algum momento, tem que começar em algum lugar. Podem ser pequenos aportes, mas por que todo projeto de intervenção não é acompanhado de uma pequena doação para um fundo de reserva? Por que isso não pode acontecer? Me parece simples, gente, por um lado. Mas se a gente não provocar o financiador, se a gente não explicar qual é a nossa estratégia, se a gente não desenhar essa estratégia de sustentabilidade,
toda essa nova geração de lideranças vai cair no mesmo lugar onde a gente está. Esse não é um legado que eu gostaria de deixar para as gerações que estão por vir, né? E, sinceramente, eu estou exausta. Eu, hoje em dia, para fazer algum projeto inicial, se já não tiver o dinheiro, não contem comigo para captar. Eu fiz isso 40 anos. É exaustivo. Chega, deu, né? Então, se não tiver um investidor, eu já nem faço mais. Mas eu não quero que isso se repita para as novas gerações, né? Então, se a gente está falando daqui a 25 anos, eu quero que todas as organizações que estão aqui tenham seus fundos de reserva. Podem ser modestos, mas que sejam suficientes para tirar vocês dessa pressão continuada, sustentada, direto, sem parar. E isso não é ação social. Isso é perversidade de um modelo econômico capitalista. É isso que isso é. Isso não é dedicação. Isso não é dedicação. Isso não é dedicação. Então, o meu desejo para os próximos 25 anos é muito simples. Eu só quero que vocês tenham fundos, porque o resto eu confio em vocês plenamente. Plenamente. Eu confio no seu compromisso, eu confio nos valores, eu confio no ativismo. A gente tem as coisas que precisam ser feitas, a gente tem as competências, a gente tem as habilidades, e quem não tem está indo atrás para fazer e aprender. Então, não é isso que nos falta. Não é isso que nos falta, né? Então, eu desejo para todos vocês fundos. Esse é o meu desejo. Prometo levar sua provocação, tá, Rebeca? Vou levar como lição. Maria, por favor. Yo me quedo con... sí, no lo había pensado. Creo que uno está tan pendiente de la contingencia que como que es difícil pensar en 25 años más. Lo que yo sí a lo mejor haría, y que por eso me emociona escucharte y me emociona siempre hablar con Amalia, porque yo creo que hay una memoria que es muy importante, ¿no? Yo creo que hemos aprendido, ¿no? de ustedes, de las personas, mujeres que estuvieron antes en la movilización de recursos. Uno llega a esto y ha decidido quedarse, pero hay tanto aprendizaje, tanto saber, tanto tips, y no es un tips que yo digo no es solo un aprendizaje de estrategia, de cómo le haces, de cómo vas, de cómo hablas, es una manera también de cómo proyectar tu vida haciendo esto. Y yo creo que uno aprende no solo viendo los éxitos, sino que aprende también viendo las tensiones, lo que cuesta, los costos familiares, pero también se inspira porque es un motivo para vivir, es una apuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, conversábamos un poco ayer con Amalia, hablaba de un viaje, yo le decía, tienes que ir, le decía yo, anda a juntarte con tus amigas, las que fueron a Beijing, y ella decía que no había querido ir a Beijing, aquella reunión de Beijing 30 años atrás. Yo le decía, Amalia, tienes que ir porque por último te vas a encontrar con tus amigas, vas a ver en qué están, es parte de lo que también te mereces, ¿no? O sea, has entregado tu vida a esto, y así también uno aprende de que no todo es correr, no todo es sufrir por esto, es también un estilo de vida, y hay un aprendizaje de poner límites, de hacértela fácil, de también convocar y enseñar, y uno enseña viviendo, y por eso yo también digo, no todo ha sido malo, uno aprende también sin que te lo digan. Yo aprendo de la Sara, bueno, que ella de alquimia, y también como viéndola, también de lo que no debería ser, en el sentido como de que uno dice, hay que seguir trabajando, hay desafíos que hacer. Y qué bonito que levantes esa visión y que una pueda decir, esto es lo que veo, ¿no? Una está en la contingencia y tal vez por ahí tener más estas conversaciones. Yo creo que es eso, como vamos a repetir lo mismo, pero a veces nos encontramos diciendo cosas que ya se dijeron hace 10, 15 años. A mí me pasa que yo soy más nueva y que de repente veo a las más nuevas y digo, hoy podríamos hacer esto. Y digo, para mí adentro digo, ya, esto es como capítulo anterior, pero como la idea no es desmotivar, tú dices, sí, podría ser, pero mira por este lado, porque lo que uno quiere es que haya inspiración, ¿no?
Pero yo creo que el tema es poder tener más estas conversaciones. Pero estoy de acuerdo con lo que tú dices. Gracias. Erix. Por dos. Por dos. Por mil. Nada, solo que no se nos olvide de dónde venimos de aquí a 25 años a las personas que estén y que ojalá no estemos peleando contra estos monstruos innombrables en ese momento. Eu vou ir ao passado e ao futuro ao mesmo tempo, né? Quem fundamos o Elas somos 5 lésbicas. E estar aqui e falar que eu sou lésbica e que fomos 5 lésbicas que fundamos o Elas é uma mudança. Eu não podia ter falado isso no GIF de Curitiba, por exemplo. Eu estava no armário nesse espaço. Hoje eu não estou no armário, no espaço. Eu não me sinto que ninguém vai falar nada e se fala eu vou responder. E não é porque eu estivesse no armário, eu não estava no armário no Rio de Janeiro. Mas eu sabia que em Curitiba tinha que ficar calada, tá? E acho que o que a Rebeca e a Thaís trouxeram das mudanças no GIF são muito importantes porque eu acho que não é o mesmo GIF que eu conheci, é outro GIF. E mesmo assim, por exemplo, o Rosete foi ótimo porque abriu as portas para Nicéia Freire e para mim e para o Avon, quando nós fizemos um dia inteiro sobre feminismo e investimento social nas mulheres, e foi poderoso. Foi fora do Congresso, porque era antes as organizações da sociedade civil e o Congresso do outro lado. E o André também fez isso. E o Zé Marcelo abriu para a democracia. Então, eu acho que cada diretora do GIF tem colaborado para que o GIF seja hoje, nesse momento, como está sendo esse congresso. Que para mim está sendo um congresso histórico no sentido de que o Cássio, como você falou, abriu quando eu cheguei, mas vocês tiveram muita paciência com os fundos de mulheres, mas extrema paciência. A gente teve confiança, diferente. Não, mas também paciência. Porque eu não tinha resposta para o GIF imediata durante 3 meses e eu estava super angustiada. E no último momento, Abigail fala assim, e a primeira pessoa que eu ligo é a Thaís. E eu ligo e falo, me ajuda, Thaís, porque eu acabo de falar para o Cássio que não, mas a Abigail falou que sim, e me acaba de chegar a notícia, e eu falei com ele de manhã que não. Ele vai achar que eu sou louca e que eu estou brincando com ele. E aí, só você pode me ajudar. E a Thaís falou, calma, Amália, eu vou resolver, à noite eu ligo para você. E bom, foi ótimo ter a Abigail aqui ontem. E agradeço muito a você, a Cássio, a Inês, por ter ouvido a gente e sobretudo, confiado, como você falou, na gente. Isso eu queria trazer o passado para o presente. E para o futuro, se nós conseguimos isso em 25 anos, eu espero que em 25 anos a filantropia no mundo tenha mudado. E que seja uma filantropia colaborativa, onde todos os atores e atrizes sociais estejam envolvidos e sejam respeitados. E eu espero estar em outra história que não seja esta aqui. Obrigada.
gente, muito obrigada, Maria, por ter vindo, Erix, Amália, Rebeca. Foi um prazer compartilhar essa tarde com vocês. Espero que Nina Mai encontre daqui 25 anos um mundo melhor, acho que sim, de mulheres ainda mais fortes. Queria me despedir de vocês, mas daqui a pouco a gente se encontra no show do Chico César, para quem for para lá. Obrigada, gente. Até a próxima.